A maioria das pessoas só percebe que está com a vida financeira destruída ou prejudicada quando já é tarde demais. Será que é o seu caso? Bom dia! Seja bem-vindo à nossa live de planejamento financeiro. Hoje vamos falar sobre saúde financeira. Você considera que a sua vida financeira hoje está saudável? Se sim, me conta aqui nos comentários. Dentre as pessoas que eu já atendi até hoje, a maior parte delas, ou todas, não tem a vida financeira 100% saudável. E isso mesmo com aquelas pessoas que são mais organizadas, que são mais analíticas, mais diligentes, elas não conseguem ter a vida financeira 100% saudável. E isso é normal, sabe? Porque, na verdade, as pessoas elas não estão focadas na saúde financeira. Se você for parar para pensar, para observar, o que as pessoas buscam mesmo é realizar seus objetivos. E apenas ter saúde financeira não costuma ser um objetivo. E as pessoas acabam vivendo com base nos seus objetivos. Então, se eu tô conseguindo levar a minha vida, tá tudo bem. E nem, na verdade, não é bem assim, sabe? Nem sempre porque a sua vida você está conseguindo viver a sua vida ali dentro dos parâmetros de normalidade, isso não quer dizer que a sua vida realmente esteja saudável. Porque em muitos casos de você estar vivendo, até aqui a minha vida eu vivi, digamos, né? Eu tenho lá meus 40 anos, até aqui eu consegui viver desse jeito e deu tudo certo. Só que em algum momento isso pode não se repetir. Em algum momento o fato da sua vida não estar tão saudável pode trazer riscos, pode gerar algum problema que você não esteja esperando, como uma situação de saúde grave que você vai precisar lidar, ou às vezes até problemas menores que nunca tinham ocorrido passam a acontecer e você perde totalmente o chão em relação àquela situação. Você acaba se perdendo completamente na vida financeira. Às vezes é uma fatura do cartão de crédito que sai do controle, que vira uma bola de neve e vai levando tudo junto. E por isso que quando um planejador financeiro vai atender uma pessoa, ele tem o foco sim de realizar o objetivo dessa pessoa, mas ele não vai olhar só para o objetivo, ele vai olhar para a sua saúde financeira. Por mais que o seu objetivo seja, por exemplo, ganhar um retorno acima da média com investimentos, o planejador financeiro vai pedir, vai olhar, vai tentar te mostrar a necessidade de você ter uma reserva de emergência. Não é porque o investimento ideal para uma reserva de emergência tem um retorno mais baixo que o planejador financeiro vai dizer não coloque em investimentos de renda fixa porque o retorno é baixo. Não, ele vai te incentivar a colocar seu dinheiro em investimentos que tenha uma liquidez maior, uma facilidade de você retirar esse dinheiro durante uma necessidade maior, ainda que o retorno não seja tão alto, porque a reserva de emergência é importante para a saúde financeira. Assim como um nutricionista, por mais que você chegue e diga para ele assim, eu quero emagrecer, eu preciso de uma receita para emagrecer, ele vai te dar uma receita para emagrecer, mas nessa receita, essa dieta que ele vai te passar, vai ter alimentos que têm nutrientes. Por quê? Porque é importante, mais importante do que você perder peso, que você alcançar esse objetivo, é você ter saúde. E o que eu percebo muitas vezes é que as pessoas não olham para isso, elas focam tanto nos objetivos que elas esquecem da saúde financeira.
E por mais que você alcance um objetivo no curto prazo, se você não tiver saúde financeira, o teu longo prazo vai ser prejudicado. Então, você alcançar, vamos colocar um exemplo hipotético, né? Você alcançar a viagem dos seus sonhos a custo do seu futuro, não é uma escolha consciente e uma escolha mais, vamos dizer, correta, né? O ideal é que você procure olhar para o curto prazo e para o longo prazo da mesma forma. Nós vivemos numa vida muito imediatista, que a gente acaba sendo forçado ou influenciado, digamos assim, né? Não forçado, acho que é uma palavra muito forte, mas influenciado a olhar para o curto prazo e esquecer do futuro, sabe? E não é consciente isso, mas você acaba tão focado no teu curto prazo, no teu hoje, no teu agora, que o futuro acaba ficando para depois. Depois eu penso, quando o futuro chegar, eu penso nele. E isso é muito perigoso. Mas como eu sei que a minha vida financeira está saudável? Eu vou te dar 4 pontos de atenção que você precisa olhar. E se você não está cumprindo os 4, você precisa urgentemente parar para olhar a sua vida financeira com mais carinho. O primeiro é: você gasta menos do que você ganha? A maior parte das pessoas não percebe, mas está gastando mais do que ganha, porque ela utiliza limite de conta, que acaba mascarando essa diferença. Ela acaba usando o cartão de crédito numa quantidade superior ao que deveria, do que poderia, do que as suas finanças suportam, pensando nele como uma continuação da sua renda. E ele não é, o cartão de crédito não é dinheiro, sabe? Você precisa parar para pensar que o que você gasta na fatura, você precisa ter o dinheiro para pagar essa fatura. Então ele não é um complemento de renda, ele é apenas uma ferramenta que antecipa o produto antes de você poder pagá-lo, digamos assim, né? Ele faz antecipação desse desejo seu, mas ele não é um complemento da sua renda. Então, quando você utiliza recursos, não que você não possa, mas quando você utiliza esses recursos sem olhar para a sua receita, para o quanto você está recebendo de salário, isso é muito prejudicial. Minha mãe costumava falar assim: nunca conte com o ovo da galinha, o ovo na galinha, né? Antes da galinha botar. Por quê? Porque muitas vezes a gente calcula que a gente vai ter X de salário. Aí chega na metade do mês, acontece um imprevisto, você precisa faltar, por exemplo. E quando você falta, você tem desconto do dia e do teu descanso remunerado. Ou seja, esse valor que você está deixando de ganhar, ele vai afetar bastante no seu salário, na sua renda no final do mês. E quando a gente vive sem pensar nesses imprevistos que podem acontecer, a gente coloca a nossa saúde financeira em risco. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por que não sobra dinheiro, porque nunca consegue fazer nada, não consegue fazer uma viagem, não consegue comprar uma coisa melhor, porque, na verdade, a saúde financeira dela está prejudicada. Só que ela não consegue perceber essa ausência de saúde financeira. Tem pessoas que utilizam o limite de conta num nível tão... assim, por exemplo, ela começa aos pouquinhos, né? Ah, é só R$100 que eu vou tirar no limite de conta. Só que ela não percebe que esse valor vai aumentando aos poucos. Porque você vai... Pensa comigo. Vamos dar um exemplo. Você tem R$2.000 de salário. Aí você gastou 2.100. R$100 você tirou do limite. No próximo mês, você gasta 2.100 de volta. Só que você já tá com 100 negativo. Entende? Então, aqueles 2.100 que você precisaria ter para manter a tua vida, a rotina normal, agora você
precisa de 2.200 porque você tem 100 a mais para pagar esse mês. Isso vai se tornando uma bola de neve que as pessoas não percebem. Quando eu trabalhava no banco, o que mais acontecia era isso. Tipo, a pessoa usou o limite de conta uma vez e de repente passou meses, quando ela viu, ela se assustou porque o valor, ela não esperava que fosse aumentar tanto. E daí ela joga a culpa nos juros. Lógico, os juros, o limite da conta é alto, mas o problema não tá nos juros em si. Você entende que o problema está na estrutura, no processo até você chegar nessa situação, e o porquê é muito delicado você começar a entrar nesse ciclo de gastar mais do que você ganha. Tem pessoas, quando eu vou atender, que quando eu faço fluxo financeiro, o decorrer dos meses, se ela não mudar a atitude dela, o que ela vai ter de saldo negativo para pagar vai ser maior do que 2 vezes o salário dessa pessoa. E não é um caso isolado. Eu já peguei algumas pessoas numa situação assim. E isso é muito grave, porque quando você chega no limite do que o banco libera, disponibiliza, né, do cheque especial, ele vai bloquear, ele não vai te liberar mais. Só que você vai precisar de dinheiro, então você vai precisar de outro recurso. E aí você vai recorrer a um crédito pessoal, às vezes vai achar alguma forma, tem gente que vai atrás de agiota, sabe? Quando o banco já não pode mais te liberar, porque você já tá numa situação delicada de risco pro banco, ele te trava, ele não vai te liberar mais. Aí você vai atrás de outro banco, você vai atrás de recursos que não são bons, que são ainda piores em relação ao endividamento, e isso vai se tornando um negócio assim assustador. Então é importante que você comece a reduzir seus gastos para que o que você gasta entre dentro daquilo que você ganha, de uma forma mais simples. As suas despesas precisam ser menores do que as suas receitas, sabe? Não tem explicação, não tem nenhuma justificativa que vá resolver o problema. Você pode me dar 300 justificativas pelo motivo que você faz isso, eu vou entender. Mas os números não. A realidade do que vai vir a acontecer não vai ser diferente. Entende? Então é por isso que você precisa se preocupar com você, com a sua saúde financeira hoje. O segundo ponto é: você disponibiliza uma margem de imprevistos na sua conta? A gente ouve muito falar sobre reserva de emergência, mas pouco sobre margem de imprevistos. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas, inclusive eu no passado, acaba se programando para ter despesas que são exatamente o valor das suas receitas, ou seja, elas têm as despesas que são ali no limite do que ela ganha de salário. E isso é preocupante por quê? Porque quando a sua receita não chegar nesse nível, se acontecer alguma coisa, como exemplo de faltar no emprego por uma emergência e não ter a justificativa para abonar, você não vai ter o valor. Então você vai ter que recorrer a alguma ferramenta como o cheque especial ou o cartão de crédito ou crédito pessoal, empréstimo e tal. E aí começa o problema. Quando a renda mantém, ok, mas surge um imprevisto, mesmo pequeno, por exemplo, uma doença que surgiu ali, não é nada grave, mas que o remédio é caro. Eu lembro quando eu trabalhava na Câmara Municipal de Colombo, que eu tive uma crise muito grande de estômago. Tava com muita dor de estômago, não entendi o que estava acontecendo. Aí eu descobri que eu tava com a H. pylori. E eu fui no médico e ele receitou, e o remédio, eu acredito que ainda seja caro, mas naquela época era tipo uns 300 reais. 300 reais naquela época era bastante dinheiro. E eu consegui pagar tudo, né? Mas foi uma mordida, assim, inesperada na época.
E às vezes são situações assim, às vezes é uma coisa que parece ser tão simples que o valor que você vai ter que desembolsar para resolver o problema é alto. E que você precisa resolver. Não é uma coisa que você consegue deixar para não... outra hora eu resolvo, sabe? Então, quando você tá com essa receita, essas despesas muito próximas da sua receita, qualquer situação dessa já desequilibra toda a sua vida. Já se torna um problema. Muito maior do que parece ser. O terceiro ponto é: você possui uma reserva de emergência? Se você não possui reserva de emergência, você também está dentro do risco de ter problemas financeiros maiores do que você imagina. Por quê? A reserva de emergência, ela é uma rede de proteção. É como se fosse uma rede de proteção. Sabe quando você vê aqueles artistas de circo que eles estão fazendo os malabarismos e tal, e daí embaixo tem uma rede, porque se caso eles caírem tem aquela rede para segurar? É tipo isso. É como se você estivesse na sua vida, ali fazendo seus malabarismos da vida, e de repente acontece, sei lá, um vento sopra mais forte, você se desequilibra e cai. Você vai cair. A rede não vai te impedir de cair, mas ela vai impedir que você morra. Ou que você tenha um acidente mais pior, né? Quebre uma perna, um braço, situações mais graves, né? Dependendo da altura. Então, assim, muitas vezes as pessoas pensam na reserva de emergência como algo assim: por que eu vou fazer a reserva de emergência se eu não espero que nada vai acontecer? Ela existe justamente porque você não espera que coisas ruins aconteçam, sabe? Então, a ideia de ter a reserva é que nem seguro. Você não espera que aconteça, você torce para não acontecer nada. Só que se acontecer, você tem como resolver a situação. Ele cobre aquela situação. E a reserva de emergência é a mesma coisa. Você nunca vai torcer para que nada aconteça que você precise da reserva. Mas se precisar, ela tá lá. E ela não é um valor que você vai usar, eu vou guardar para quando, sei lá, eu precisar comprar um sapato novo, eu tenho dinheiro. Não é para isso. As pessoas confundem. Reserva de emergência é justamente um valor que você vai deixar guardado, todo mês vai guardar um pouquinho lá, mas para não usar, a não ser que seja uma situação realmente grave e emergencial, acima das suas possibilidades de gasto de conta, mas não assim: eu quero uma bolsa mais cara e eu não tenho dinheiro para pagar, então vou pegar da reserva. Não é para isso. Isso é desejo. Desejo a gente espera até ter condições de pagar. Agora, quando é uma situação grave, que nem a questão de saúde, a questão de desemprego, você não tem escolha, você vai precisar utilizar a reserva de emergência. Aí para essas situações é que você utiliza a reserva. Mas eu tenho cartão de crédito. Eu não posso usar o cartão de crédito no lugar da reserva de emergência? Como se fosse a reserva de emergência? Eu ouço muito isso, que as pessoas falam que usam o cartão de crédito para situações emergenciais. O cartão de crédito, como eu falei, não é dinheiro. Ele é uma ferramenta para você antecipar um desejo que você tem. E ele te cobra, ou se ele não está te cobrando, pelo menos a empresa que está te vendendo tá pagando pela antecipação desse desejo seu, sabe? Que é as taxinhas de juros. Mas o que acontece? Quando a pessoa usa o cartão de crédito para uma emergência, entra no mesmo ciclo que eu comentei de você utilizar o cartão de crédito como um complemento de renda. Por quê? Porque você vai precisar pagar esse cartão de crédito. Então pensa comigo, se você numa situação de emergência não tem reserva, você já vai usar o cartão porque você não tem receita naquele mês para pagar arcar com aquela situação. Isso significa que quando vier a fatura, provavelmente o valor da fatura vai ser maior do que você consegue pagar. Entende a dificuldade disso? Porque daí você pensa assim: não, mas eu vou fazer o parcelamento dentro do que eu posso pagar. Mas se a situação de emergência exige um valor muito alto, você não vai conseguir fazer isso. E aí está o problema.
Porque você vai precisar ter esse dinheiro para pagar a fatura. Então ele não é uma reserva de emergência, porque você não dispõe desse valor. Ele pode ser usado como uma ferramenta para te ajudar a resolver o problema, mas ele não resolve exatamente o problema. Entende o que eu tô querendo dizer? Se sim, coloca um joinha nos comentários ali. Porque é delicado, as pessoas não percebem que elas estão entrando em certos ciclos prejudiciais na vida delas, sabe? E é algo comum, mas não é algo que deveria ser normal, ser considerado normal. A gente precisa aprender, como brasileiros que somos, a lidar melhor com as nossas finanças. Porque quando vier uma segunda, por exemplo, a gente, que nem eu falo, né? A gente não espera que algo ruim aconteça, mas se surgir uma segunda pandemia, você tá preparado? A gente já passou por isso. Na primeira a gente não estava preparado, porque a gente nunca pensou que algo assim fosse acontecendo por aqui. Mas agora a gente já passou, então a gente já sabe como é. Mas será que a gente está pensando na nossa saúde financeira nesse sentido? Se algo assim acontecer novamente? Será que a gente consegue lidar? São coisas que a gente precisa pensar. E não é ser negativo. Eu sou cristã e como cristã, eu sempre penso que Deus ele vai nos ajudar a passar pelas situações da melhor forma possível, né? A gente sempre pensa que Deus vai nos ajudar a passar pelas situações de uma forma mais leve, digamos assim. Não que Ele vai nos livrar totalmente da situação, mas Ele vai nos ajudar. Só que muitas vezes Deus nos dá ferramentas antes para lidar com aquela situação depois. E a gente ignora as ferramentas, a gente ignora o conhecimento que Ele está nos passando. Então, se essa live está chegando até você, saiba que você não tem desculpa, porque você está recebendo a informação, o conhecimento. E agora depende de você o que você vai fazer com ela. A responsabilidade que está sobre a minha vida de passar a informação, de ensinar o que eu aprendi, eu estou cumprindo. Mas será que você está cumprindo com a sua parte? Então, assim, muitas vezes as pessoas não param para pensar que tem muito conhecimento que às vezes as pessoas passam que ela teve um processo muito longo e às vezes de custo alto para receber, e por elas estarem recebendo de forma gratuita, elas não valorizam. Mas para a pessoa, no meu caso, né, para mim ter acesso a essas informações, eu tive custos. Então, o que eu estou falando, tem um valor, sabe? Não é porque eu estou falando de forma gratuita que ela não tem valor. Então, quando você ouvir alguma pessoa falando algo que você não sabia, pare para pensar que muitas vezes ela levou muitas vezes muito tempo da carreira dela para chegar naquela informação, para essa informação chegar até você. Então, valorize a informação que você está recebendo. Procure colocar tudo aquilo que você aprende em prática. Não pense que a reserva de emergência é só... é um assunto a mais para você falar, todo mundo fala e tal, mas na realidade... Até lembrando... Eu tenho uma amiga que ela tem 4 filhos. E o mais velho teve educação financeira na escola. E eu tava feliz, né? Falei, nossa, que legal, né? Você tá tendo uma oportunidade que eu não tive quando eu era nova. E se eu tivesse tido receber esse conhecimento quando eu era nova, talvez hoje eu fosse rica e tal, irarará. E a gente todo empolgado, falando. Daí ele falou assim, Jéssica, mas sabe o que o meu professor falou? Falou assim pra mim que ele estava me ensinando aquilo, que ele estava ensinando aquilo para nós, mas que a gente nunca ia usar. Aí eu fiquei assim, sabe quando você fica sem reação e fala assim, gente, como que pode uma pessoa que está passando uma informação não valorizar a própria informação que ela está passando? Ou seja, provavelmente esse professor estava frustrado, ele
recebeu uma matéria que ele precisava dar, que nem ele pratica, e por isso ele não valoriza, e ele tá desvalorizando a própria informação antes de passar para os alunos, que por considerarem, pelo fato dele não valorizar, também não vão valorizar a informação que estão recebendo. Então, assim, quando você receber informações desse tipo, às vezes você pode até achar que, será que não é ladainha? Vai pesquisar para ver se é, tenta testar, põe a prova, mas não ignora, sabe? Teste, prove, vai estudar um pouco, né, a fundo para ver se faz sentido, mas não ignore, porque muitas vezes ali tá a chave da solução de um problema que você vai ter no futuro. E você tá recebendo a informação já, sabe? Então, valorize. Quarto ponto. Você provisiona mensalmente uma parte do seu salário para os sazonais? Gente, eu não atendi até hoje nenhum cliente que faça isso. Nenhum. Porque é uma coisa que ninguém comenta, não que ninguém comente. Eu conheço planejadores que falam, mas assim, não é uma coisa que se costuma ouvir por aí, de provisionar para situações específicas. O que são gastos sazonais? Gastos sazonais são todos aqueles gastos que você tem todo ano, mas que ele não se repete todos os meses. Então, assim, por exemplo, IPTU, IPVA, até mesmo os gastos com vestuário, cosmético, presentes, festa de aniversário dos filhos, material escolar dos filhos, esses gastos são todos sazonais. Por quê? Porque todos os anos você sabe que você vai ter esse gasto. Só que ele não se repete, nem sempre ele se repete todos os meses, esses tipos de gastos. E pode ser que alguns deles você faça uma vez ao ano. E como você descobre? Você precisa fazer o acompanhamento financeiro, né? Seu acompanhamento pessoal. Hoje em dia tem bancos que aparece o percentual, o valor gasto com cada categoria. E no cartão de crédito também dá para você verificar o quanto você gastou com esse tipo de categoria e ter uma média. Então, assim, nem sempre o que a gente provisiona vai ser exatamente o que a gente vai gastar no ano. Mas ter esse provisionamento ajuda. E o que é provisionar? É você pegar todo mês uma quantidade de dinheiro e colocar naquela caixinha ou naquela conta específica o valor para você gastar quando chegar essa situação. Então, por exemplo, digamos que com roupa, cosmético, presentes de final de ano, os impostos, tudo, digamos que eu tenho um gasto anual de R$3.000, vamos jogar baixo, 3 mil, no ano, tá? No ano. Quanto eu preciso guardar por mês? Eu vou pegar esses 3 mil, vou dividir por 12, e aí eu sei o quanto eu preciso deixar separadinho para quando surgir esses gastos. Aí você fala assim, tá, mas eu vou ter gasto, vou precisar comprar roupa daqui 2 meses. Se você juntar o dinheiro nesses 2 meses, provavelmente você já tem o dinheiro para essa compra. Se caso você não tiver, ok, você guardou, você vai ter parte e o resto você compra com o que você tem de salário. Mas quando você costuma fazer isso frequentemente, você começa a ter o dinheiro sempre que precisa pagar alguma dessas despesas. Porque por mais que esse gasto ocorra daqui 2 meses, você vai juntar 2 meses, vai gastar, aí depois você vai guardar de volta nos próximos meses e quando vier a próxima despesa, você tem o dinheiro lá. Então, isso é importante, porque esses gastos sazonais, por mais que eles não ocorram tanta frequência, você sabe que eles vão acontecer. Você sabe que você vai precisar gastar com eles, entende? Então essa é a diferença de separar, de provisionar para gasto sazonal do que guardar para reserva de emergência. Por quê? Porque para reserva de emergência você não sabe nunca quando vai acontecer, quando vai precisar. O sazonal você sabe. Você sabe que lá, um exemplo, né, de gasto sazonal aqui de casa. Eu sei que no começo do ano eu tenho seguro do apartamento. Então eu guardo dinheiro para quando vier chegar essa data eu ter esse valor. Se eu não guardo,
quando chega a data, eu vou ter que me virar nos 30 para conseguir o dinheiro. E essa é a diferença, porque eu tenho a tranquilidade de saber, quando chegar a fevereiro, eu tenho o valor lá para pagar. Que nem no exemplo, né? Esse ano o valor foi mais alto do que eu tinha guardado. Eu tava me provisionando para um valor e a inflação acabou me boicotando, digamos assim, né? Mas eu tinha parte do dinheiro, então eu só complementei, ok. Isso vai acontecer provavelmente com você. Mas já é uma segurança, você já não tem tanta preocupação quanto você teria se você não tivesse feito esse provisionamento. Muitas vezes as pessoas se endividam também por essas questões dos gastos sazonais, porque vamos dizer que ela tá lá com as despesas normais dela do dia a dia e de repente ela precisa comprar um sapato novo. O tênis rasgou, furou, tá entrando água, sei lá. E aí ela vai precisar usar o cartão de crédito, só que a fatura do cartão de crédito não encaixa no orçamento dela e vira aquela bola de neve. Por quê? Porque é um gasto sazonal que ela não provisionou. Então você vê que para você ter uma saúde financeira, você precisa seguir vários passos que vão te ajudar a resolver situações do dia a dia, que muitas vezes a gente lida do jeito que dá. E quando você tem uma saúde financeira bem alinhadinha, 100%, você vai eliminar, tipo, 80% dos problemas. Não vai conseguir eliminar todos, mas pelo menos 80% você já vai estar mais tranquilo para resolver. É difícil no começo, com o tempo você precisa ir ajustando, mas a gente percebe que é possível a gente alcançar esses objetivos com o tempo. E agora eu vou entrar no quando eu percebo que eu não estou com a vida financeiramente saudável, o que eu preciso fazer? E aqui são mais 4 pontos. Tava me perdendo. Tá, Jéssica, eu percebi que a minha vida não tá tão redondinha assim, eu não tô conseguindo cumprir com os 4 pontos que você comentou. O que eu preciso fazer pra conseguir alinhar isso? Porque no começo, como eu falei, é mais difícil, mas com o tempo você vai se acostumando e você vai chegando aos pontos, né? Eu vou começar com começar com a reserva de emergência, construir minha reserva de emergência. Ou melhor, eu vou começar a tentar reduzir meus gastos para que as minhas despesas sejam menores do que as minhas receitas. Esse é o primeiro passo. Então tá, então vamos fazer isso. Aí eu alcancei isso. Qual que é o próximo passo? Vou criar minha reserva de emergência. Beleza, criei minha reserva de emergência. Agora já tô mais tranquilo. Qual que é o terceiro passo? Eu vou começar a provisionar sazonais. Ou você vai querer provisionar antes, aí vai depender da sua estrutura financeira e da sua estratégia. Mas você vai vendo que aos pouquinhos você vai alcançando esses degraus. E como que eu posso começar a fazer isso, consertar essa situação? Então, primeiro, criar um planejamento financeiro. O que é criar um planejamento financeiro? É levantar os dados, as informações financeiras que você tem, analisar essas informações, ver como que tá a tua fotografia financeira, a tua saúde financeira. O terceiro é criar estratégias para alcançar os seus objetivos. Então, você vai traçar o objetivo, né, que seria esses pontos que eu comentei da saúde financeira, e tentar entender qual que é a estratégia mais adequada para mim alcançar isso. Voltando no exemplo que eu falei agora, se o objetivo vai ser diminuir meus gastos para que as minhas despesas sejam menores do que as minhas receitas, então eu vou criar uma estratégia de reduzir, vou reduzir a conta de luz, vou tentar economizar aqui, vou tentar, vou levar comida na marmita, não vou comer no restaurante, sabe? São estratégias que daí você precisa ir criando conforme o teu estilo de vida. Segundo ponto, diminuir gastos emocionais ou sem objetivo. Então, eu percebi, quando eu fiz a minha análise financeira, que eu costumo gastar muito com coisas emocionais, sabe? Tipo, eu vou na padaria e eu tô ansiosa, aí
eu ia comprar pão, mas daí eu percebi, vi aquele bolo de morango lá, e daí a minha ansiedade, daí eu comprei, daí eu comi. Então, assim, é um gasto emocional. Não é um gasto que você planejou fazer. Você planejou ir lá e comprar o pão. Aí você viu a torta e, por ansiedade, você foi lá e comprou a torta. Não significa que você nunca possa comprar um docinho, um negócio que você tem vontade. Mas quando você vê que isso é recorrente, que se tornou praticamente um vício, né, um ciclo, você precisa observar e tentar lidar com isso de alguma forma. Ou, por exemplo, a pessoa que está estressada, aí passa na frente da loja de sapatos e compra um sapato sem precisar. É um gasto emocional, né? Então, o segundo ponto é a gente procurar identificar e diminuir esses tipos de gastos. Ou gastos que não parecem ser tão emocionais, mas eles não estão planejados. Então, quando você gasta sem algo aleatoriamente, sem ter planejado, gastou só por falta de atenção mesmo, também é um tipo de gasto que você precisa ter mais cuidado, observar se você não está cometendo. Tem pessoas que gastam simplesmente por estar distraído, assim, entende? Sem ter planejado, sem ter pensado em comprar algo, só comprou. Terceiro ponto, evitar acumular despesas fixas. Esse aqui é muito interessante, porque quando eu pego um caso de cliente que a fotografia da pessoa tem muitos gastos fixos, é muito mais difícil a gente conseguir criar estratégias para alcançar os objetivos dela, porque os gastos fixos, o nome já diz, são fixos, então não tem o que fazer, é mais difícil de reduzir esse tipo de gasto, porque ele já é fixo, né? Então teria que ser, alguns casos você consegue até negociar com as operadoras, por exemplo, a conta do celular, a conta da internet, você consegue, em alguns casos, fazer reduções, mas normalmente é mais difícil, é mais enrijecido ali, você não consegue mexer muito. Então, se você repara que a sua vida tem muitos gastos fixos, você precisa rever a importância desses gastos fixos. Eliminar o que não é tão importante. Exemplo, assinaturas, a pessoa tem, sei lá, Netflix e Globoplay, paga os dois e mal e mal assiste um ou outro. Então, tem como eliminar. E conforme a sua vida, o seu salário vai aumentando, a tendência é a gente aumentar também os nossos gastos fixos. Só que isso é perigoso. Então, observe se conforme seu salário vai aumentando, se você não está acumulando muitos gastos fixos. Evite ter tantos gastos fixos. Analise bem, antes de você incluir uma coisa fixa nova na sua vida, se você tem condição de arcar. E às vezes são coisas pequenas, tá? Não são coisas tão volumosas, valores tão altos, mas que vão consumindo. São várias continhas, são várias assinaturas pequenas, são várias despesinhas pequenas que vão se tornando um caos. 4 ponto. Viver um padrão de vida abaixo do normal da sua renda. E isso ajuda a ter mais capacidade de poupança. O que acontece? Eu tava vendo um podcast que eu acho que exemplifica bem essa situação. É do podcast do Duda, do Primo Pobre, com o Bruno Perini. Deu branco o nome dele. O Bruno Perini. E o Bruno Perini, ele é uma pessoa muito inteligente. Se você já ouviu ele falar, você vai perceber que ele é muito, muito inteligente. Então, o que acontece? Ele tava comentando como que ele chegou no patamar de riqueza que ele tem hoje. Ele era militar e sempre que ele recebia um aumento de salário, ele não aumentava o padrão de vida dele. Então, assim, ele estava lá num cargo que ele recebia tanto de dinheiro e aí subiu R$500 a mais de salário. Em vez dele aproveitar que ele está ganhando mais para aproveitar alguma coisa da vida dele melhor, ou comprar um carro novo, algo assim, ele mantinha todos os gastos que ele tinha normal. E o dinheiro que ele ganhava mais, ele investia. E foi uma estratégia muito boa, porque chegou num patamar ali que ele já tinha acumulado R$800 mil na época, que era um dinheiro bom. Então, isso trouxe para ele uma estabilidade financeira, uma liberdade financeira muito grande.
E às vezes a gente olha tanto para o curto prazo, meu salário aumentou, vou trocar de carro, meu salário aumentou, vou comprar um apartamento, meu salário aumentou, vou absorver alguma coisa, ou vou começar a andar só de Uber, né? Coisas assim. E você não percebe, mas você tá olhando para o teu hoje, deixando o teu futuro de lado, sendo que às vezes essa mudança, esse pequeno valor que teve de alteração ali, poderia ser um valor que você iria construir a sua reserva de emergência e evitar uma situação no futuro. Poderia ser um dinheiro que você estaria investindo para ter mais qualidade de vida no futuro. Porque às vezes a gente pensa na qualidade de vida só no agora e esquece que a gente poderia aproveitar muito mais futuramente. Aí as pessoas vão falar, mas eu vou deixar meu dinheiro só para quando eu ficar velho? Não é isso, você tem que ter o equilíbrio, sabe? Só que o problema é que as pessoas não têm o equilíbrio. Elas falam uma coisa, mas elas, na verdade, só pensam no agora. Então, assim, saúde financeira é ter equilíbrio. Você pode aumentar um pouquinho? Pode, mas tenta aumentar numa quantia que você ainda consiga ter uma capacidade de poupança, sabe? E às vezes a pessoa pensa assim, a minha vida vai melhorar quando o meu salário aumentar. Daí o salário aumenta, nada melhora. Por quê? Porque entra nessa questão do imediatismo. Não consegue manter o padrão de vida igual e separar um pouco desse valor para o teu futuro. Então pensar dessa forma ajuda muito a você alcançar a saúde financeira e a independência financeira. Não pensar só, meu salário aumentou, vou gastar mais, sabe? É muito, muito interessante. Até, exemplo pessoal, como que eu fiz para conseguir me manter, porque não sei se vocês já passaram por isso, de empreender, de sair do CLT para fazer algo por conta, mas você precisa ter uma reserva de emergência, precisa ter um dinheiro abastecido para segurar as pontas até o teu trabalho de forma empreendedora começar a ter retorno. E se eu não tivesse me organizado financeiramente para essa situação que eu tô vivendo hoje, eu teria desistido já nos primeiros meses de trabalho, porque é bem delicado ser empreendedor, sabe? Você não ter o salário fixo é algo delicado. Então, se você sonha em um dia ter o seu negócio próprio, comece já a pensar no teu futuro, para você criar uma reserva suficiente para você se manter, para você criar uma reserva para que você invista um capital de inicial para você colocar no seu negócio, mas não faça as coisas assim só porque deu a vontade e saiu fazendo, porque é delicado. Mesmo para quem se programa, se prepara, muitas vezes o retorno não vem tão rápido quanto a pessoa espera, quanto mais quem não se programou. Sabe? É muito mais difícil. Tava conversando com um rapaz que eu conheci, um senhor, que vende licores. E eu perguntei, e aí, como foi, né, o começo? Porque eu acho bem legal essa conversa. Ele falou, em um ano eu consegui já me estabilizar. Eu falei, que bom. Ele falou, mas foi muito difícil, foi mais demorado do que eu imaginei. Eu pensei assim, nossa, um ano ele achou demorado para se estabilizar. Mas foi, comparado a outros casos que eu já vi, foi rápido. Né? Um ano foi um tempo rápido para ter retorno. Tem empreendimentos que demoram 5 anos para você começar a ver retorno. Então, muitas vezes a expectativa da pessoa é quando ela começa a fazer, ela vê que não é bem aquilo. Então, ter essa saúde financeira te abre oportunidades para começar um negócio novo, para investir no futuro da sua família, para fazer a viagem dos sonhos. Só que se você não olha para isso hoje, você nunca vai ter, porque você vai estar sempre focando no seu hoje. Quem se acostuma a olhar só pro hoje, não adianta, vai ter salário mais alto, vai gastar o salário mais alto. Eu conheço pessoas que ganham muito mais do que a média da população e conseguem gastar muito mais do que ganha ainda. Então, não pense que o problema que você tem vai resolver só com salário alto. Muitas vezes o salário alto é uma oportunidade para que a sua vida melhore, mas se você não mudar a tua mentalidade primeiro, você não vai conseguir mudar a sua vida, a sua história. Pessoal, é isso. Muito obrigada por vocês estarem comigo até agora. Obrigada, Levino, Ivonete, Aline. Saudade, Ali.
Franciele. Deixa eu ver quem mais tá. No momento são esses. Muito obrigada, Deus abençoe vocês. E até semana que vem. Beijão.